Boa tarde a todos, tá? Muito obrigada por estarem aqui, né? E aguentar, né? E esperar por vir aqui ainda um pouquinho, tá certo? Para a gente discutir este assunto, que eu acho que é super importante. E a gente vai falar um pouquinho aqui sobre as penalidades, tá? Do fisco cearense, ok? Deixa eu ver aqui, deixa eu me entender aqui. Ok? Essa é a legislação, se a gente der uma olhadinha nela aí, tá? Tem o decreto 24569/1997 e suas alterações. Dê uma olhadinha aí, pessoal, nesta lei, que é a lei 16.258/2017, se a gente der uma olhadinha lá no regulamento que está na internet da Secretaria da Fazenda, está atualizado já com ela, tá? Mas essa última aqui não, que passou a vigorar no dia 27 de dezembro de 2018. É um pouco recente, ok? Relativa à documentação fiscal e à escrituração. Deixar de escriturar documento fiscal de entrada. Deixar de escriturar no livro próprio de registro de entrada, inclusive em sua modalidade eletrônica, SPED, conforme dispuser a legislação, documento relativo à operação ou prestação, multa equivalente a 10% do valor da operação e prestação. Eu sempre digo aos meus clientes, quando eles dizem assim, socorro, fazer uma auditoria preventiva, verificar quais foram as notas que eu deixei de escriturar, que vieram de outro estado, que isso e aquilo, eu disse assim, eu acho um absurdo eu cobrar por isso aí. Por quê? Porque todos vocês, né, têm acesso a uma ferramenta que a Cefaz disponibilizou, que é o CIGET. Né? Se a gente acompanhar no CIGET direitinho lá, a gente não sofre essa multa. E essa multa é certa. Primeira coisa que o pessoal da auditoria dá uma olhadinha é no CIGET, para ver que eles têm um CIGET também, da área da auditoria. Já verifica lá os vermelhinhos que está com relação às operações de entrada. Tá? Então, isso aqui é facinho para a gente desenrolar. Acesse o CIGET. Socorro, eu não conheço o CIGET, pois corra para conhecer. Eu nem olho para ele porque eu não tenho tempo, pois tenho tempo para ele. Porque numa auditoria é o primeiro ponto que verifica isso aqui. E a gente facilmente pode se livrar, né? Livrar o nosso cliente desta multa absurda aqui. Pronto, tá? Mas aí, aquela história, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come, né? Isso. Isso, tá? E é taxa, né? Não é multa, né? Porque às vezes a gente faz a retificação, a multa, não é multa, é uma taxa. Isso, pronto, tá? Aí não compensa às vezes, né? Lógico que qualquer multa, tem que verificar se compensa, né? Às vezes o cliente da gente diz assim, eu corro risco, né? Prefiro correr o risco, ok? Mas a gente já viu, e a gente às vezes pega autos valiosíssimos que o fiscal não faz mais nada. Ele só faz isso aqui. Outro auto pode ser até que ele disse, vixe, ele deixou de verificar isso aqui no meu cliente. Porque ele encontrou isso aqui, ó, uma fonte enorme. E é auto certo. Ok? Deixar de emitir documento fiscal em operação e prestação tributadas. Multa equivalente a 30% do valor da operação ou prestação. Tá? Eu estou citando aí pequenininho os incisos lá da legislação do artigo 878 com relação às penalidades, tá, pessoal? Em operações ou prestações tributadas pelo regime de substituição, cujo posto já tenha sido recolhido, bem como as operações amparadas por não incidência ou isenção condicionada, multa equivalente a 10% do valor da operação ou da prestação. Lembrando aí que as mercadorias, né, as notas fiscais que já foram pagas à substituição tributária, só cabe aí a multa, né? No demais caso aí, vai ser a multa mais o imposto, né? Porque a mercadoria aí é tributada, ok? Então, vai cobrar além da multa, o tributo aqui. Aí o fisco aqui, no caso, o legislador, fez um artigo específico aí para venda consumidor.
né? Anterior aqui. Tá? Ele só trata aqui em operações ou prestações tributadas. Aí veio uma nova legislação e tratou somente de deixar emitir documento fiscal na venda ao consumidor. Qual é a menor? Bom socorro. 2.000 o FICE. Dá quanto hoje? 24? 24 mil, mais ou menos? Tá? Então, essa aqui provavelmente é a menor. Pode ser, né? Depende. Ok? Então, vale sempre aquela regra, tá? De qualquer forma do CTN, que trata lá no artigo 112, né? Que será aplicada, deverá ser aplicada a que beneficiar o infrator, tá? O contribuinte. Então, se a menor for esta daqui, será aplicada essa. Se a menor for a anterior, embora esteja especificada aí a nota fiscal ao consumidor, deverá ser aplicada a anterior. Ok? Deixar de emitir documento fiscal, foi o que a gente viu. Cancelamento de documento fiscal utilizado. Te via muito isso, tá? E acompanha, né, esses raciocínios aí, documentos utilizados. Cancelar documento fiscal, inclusive de natureza eletrônica, que tenha acobertado uma real operação relativa à circulação de mercadoria ou bem, em uma efetiva prestação de serviço de transporte interestadual ou intermunicipal ou de comunicação. Multa equivalente a 30% do valor da operação ou prestação. Tá? Pessoal, a Franciele acabou de colocar aqui a reforma, né? E na reforma a gente só vê, tá certo? Eu só enxergo sistemas automatizados, operações automatizadas, ok? Então, o que a gente percebe muito é isso aqui, ó. Se o outro lado recebeu e escriturou, como é que o cara cancelou? Não dá mais para fazer isso, nesta era de SPED, né? Na hora que fizer o cruzamento de dados, ó, o cara escriturou lá do outro lado. Ok? Então, antigamente, né, se fazia até isso. Emitia a nota em papel, mercadoria chegava lá do outro lado e se cancelava. Ok? Agora não dá. Ok? Às vezes tem até as passagens de imposto altamente eletrônica. Mas, infelizmente, ainda se encontra, tá? Alguém tentando fazer algum milagre com relação a isso aqui, tá? Cancelamento de documento fiscal, né? Documento fiscal já utilizado. Omissão de entrada, levantamento de estoque. Omissão de entrada de mercadoria decorrente de levantamento quantitativo de estoque de mercadorias. Multa equivalente a 30% do valor das entradas omitidas. Né? Se a gente pegar a rigor, né? Omissão de entrada aqui, até um pouquinho, a multa é um pouco alta, né? E se for o contribuinte trabalhar com débito e crédito, ele pagou até mais imposto, né? Ok? Então, dá uma olhadinha aí, que é uma multa aí de entrada, e essa daqui a gente disse, ó, contribuinte tem direito ao crédito, por que eu vou deixar de escriturar a nota? Não tem sentido, né? Ou pagou a substituição tributária já? Deixar de transmitir o cupom fiscal eletrônico. Deixar o contribuinte de transmitir o cupom fiscal eletrônico na forma e nos prazos previstos na legislação pertinente, sem o FICE, para cada cupom fiscal não transmitido. Né? Bem pesadinho, né? Aqui, aí que é uma nota fiscal, um cupom fiscal de R$14, R$10, né? Nunca superior a 30%, olha aí, ó, ele colocou aqui uma regrazinha. Nunca superior a 30% do valor da operação ou prestação. Tá? Pessoal, essas coisas assim, a gente precisa estar atento, porque o cliente, às vezes, recebe o auto e a gente diz, poxa vida, realmente o senhor errou, pague aí, mande pagar, isso aqui está errado, epa.
observa direitinho o regulamento, dá uma olhadinha se a multa foi aplicada corretamente, né? Se não cabe aí uma defesa, ok? Sempre é necessária a análise do processo, quais foram as notas, verificar, não tornar a coisa, generalizar a coisa, tá? Verifica, analisa quais foram as notas, o que foi enquadrado, se a multa está corretamente enquadrada, o que está acontecendo, tá? Que embora às vezes pareça que opa, realmente aconteceu, está mal aplicada a multa, tá? Houve um erro aí por parte da auditoria, a gente precisa verificar. O montante realmente pode ter que ter um montante, mas não é aquele total ali. Cabe alguma coisa de recurso, ok? Reutilizar documento fiscal. Promover saída de mercadoria ou prestação de serviço acompanhada de documento fiscal já utilizado em operação ou prestação anterior, inclusive quando se tratar de documento fiscal eletrônico em sua respectiva representação gráfica impressa. Aí no trânsito, né? O que acontece mais, esses autos aí são no trânsito, né? Eles detectam que aquele mesmo documento fiscal, aquele mesmo DANF já passou acompanhando uma mercadoria anterior e está registrada lá nos postos fiscais. Transportar mercadoria em quantidade divergente do documento fiscal. Transportar mercadoria em quantidade divergente da descrita no documento fiscal, quando verificada em loco pelo agente do fisco. Multa equivalente a 20% do valor da operação. Aí, né, tem lá no artigo, lá no 878, mas lá no parágrafo 10, nessa segunda hipótese, na hipótese de excesso de mercadoria em relação à quantidade descrita no documento fiscal, a multa será cobrada sobre o valor das quantidades excedentes. Tá? Então, ter cuidado. Aí, não é sobre o total da mercadoria, não é desconsiderar o documento fiscal, ok? Então, ou ele calcula em cima do excedente da mercadoria, ou na hipótese de mercadoria em quantidade inferior à descrita no documento fiscal, a multa será cobrada sobre o valor das mercadorias faltantes. Ok? Então, olha, dá uma olhadinha na multa lá, como foi aplicada, se foi desconsiderada totalmente o documento fiscal. Neste caso aí, não é para ser desconsiderado o documento e lavrar em cima de tudo. E sim, ou excedente, tá? Ou quantidade inferior. Transportar mercadoria seu DANF. Desculpa, DANF não. Documento auxiliar de manifesto eletrônico de documento fiscal. Aí é sobre o manifesto eletrônico. Ok? Multa equivalente a 200 UFICs. Deixar de emitir também aqui o manifesto eletrônico de documentos fiscais. Multa equivalente a 200 UFICs por cada, né, manifesto aí, não emitido. Contribuinte baixado. Socorro, isso aí não acontece com a nota fiscal eletrônica, não. Não, realmente não acontece. Mas a gente, às vezes, tem um cliente que trabalha com o quê? Venda a negociar, né? Que ainda emite em papel. Ok? Então, cabe aí essa multa. Entregar, remeter, transportar ou receber mercadoria destinada a contribuinte baixada no CGF, multa equivalente a 20% do valor da operação. Tá? Então, chama muita atenção quando eu verifico assim, vamos analisar as escriturações. Primeira coisa que eu dou uma olhadinha, o que é? Tem nota fiscal NF1? Tem NF1. Opa, dá uma olhadinha lá no cadastro. Será que o contribuinte não está baixado? Né? Que às vezes, muitas vezes, o contribuinte já está baixado. Ou está escriturado errado. É uma nota fiscal eletrônica que a pessoa escriturou como NF1. Tá? Então, dá sempre uma checadinha naquelas abazinhas lá, com relação à escrituração das NF1. Sem documento fiscal ou documento fiscal inidôneo. Entregar, remeter, transportar, receber, estocar ou depositar mercadoria, bem como prestar ou utilizar serviço. Sem documento fiscal,
tá? Multa equivalente a 30% do valor da operação ou prestação, com documento fiscal inidôneo, multa equivalente a uma vez o valor do imposto devido. Ok? Documento fiscal sem selo, exceto aí o de saída, né? Não tem. Tá? 20%, multa equivalente a 20% do valor da operação. Né? Entregar, transportar, receber, estocar ou depositar mercadoria acompanhada de documento fiscal sem o selo fiscal de trânsito, ou virtual, ou registro eletrônico equivalente, quando oriunda do exterior do país ou de outra unidade da federação. Não se aplica às operações de saída interestadual. Tá? Aí tem lá, né? Um parágrafo, o parágrafo 12 do mesmo artigo, do 878, que diz: a penalidade será reduzida para 2% do valor da operação ou prestação quando o imposto houver sido devidamente recolhido e as operações ou prestações estiverem regularmente escrituradas nos livros fiscais ou transmitidas na escrituração fiscal digital. Então, ocorre exatamente uma redução aí para 2%. Tá? Isso aqui, pessoal, não é automático. Tem que ter a observação do auditor. Consequentemente, a gente tem que dar uma olhadinha nos autos dos nossos clientes. Ok? Isso. Isso. Ok? Manifestação do destinatário. As manifestações do destinatário, que pode ser feita exatamente lá no CIGET, né? Deixar o contribuinte registrar os eventos de manifestação do destinatário nas notas fiscais eletrônicas, quando a este destinadas, na forma e nos prazos previstos na legislação. Multa equivalente a 5 UFICs por nota fiscal eletrônica não manifestada, limitada a 1.000 UFICs por período de apuração. Ok? Isso. Aproveitamento de crédito, aí é com relação ao crédito, né, do ICMS, antecipadamente, multa equivalente a 50% do valor do crédito indevidamente apropriado. Dá uma olhadinha aí nos créditos em relação ao ICMS antecipado. Só tem direito ao crédito do ICMS antecipado após o pagamento, né? Não pode ter o crédito aí com relação a ele. Outra, dá uma olhadinha, às vezes o contribuinte saiu, meu cliente, ó, eu comprei a mercadoria e a mercadoria está com data de saída lá no dia 31. Aí vou me acreditar no mês anterior. Não pode. Tá? Dá uma checadinha nas datas de saídas que receber. Relativa à impressão de documentos fiscais. Extravio. Extravio pelo contribuinte de... Veja aqui, de selo fiscal, de formulário contínuo, de formulário de segurança de documento auxiliar, FSDA, multa equivalente a 20% do valor arbitrado. Na impossibilidade de arbitramento, multa equivalente a 10 UFICs por documento extraviado. Na hipótese de contribuinte optante do Simples, nos casos da lei complementar, a penalidade será reduzida em 50%. Okay? Isso aqui está na letra K do inciso 4. Aí nós temos, no parágrafo 4º do artigo 878, caso os documentos fiscais extraviados, seja nota fiscal de venda ao consumidor ou bilhete de passagem, a multa aplicada será equivalente a 5 UFICs por documento. Ok? Tem uma diferençazinha aí quanto à relação a essa cobrança. Ok? No caso aí, vai aquela mesma regra lá que tem que se aplicar a menor, né? Beneficiando aqui o contribuinte. Destaque indevido do ICMS. Emitir documento fiscal com destaque do ICMS, imposto, em operações ou prestações isentas ou não tributadas, com vedação do destaque do imposto, e naquelas com redução da base de cálculo relativamente à parcela reduzida, multa equivalente a uma vez do imposto destacado, salvo se esse tiver sido recolhido pelo emitente. Ok? Dá uma olhadinha aí nesses casos aqui, às vezes são aplicadas
até por período. Contribuinte era regime de pagamento normal, tinha direito a destacar, de repente passa para Simples Nacional, está lá todo destacado, né? Então, verificar sempre esses fatos geradores aí, quando essas mudanças também de regime de recolhimento, tá? Documento fiscal em contingência. Deixar de transmitir o documento fiscal emitido em contingência ou de obter autorização do fisco, quando exigida pela legislação. Multa de 20% sobre o valor da operação ou prestação indicada no respectivo documento fiscal. Isso aqui também, pessoal, é bem facinho, você pega lá, né? Pelo fisco. Cruzamento de dados, né? Quem recebeu, quem enviou, quem emitiu o documento fiscal. Ok? Multa equivalente a 20% do valor da operação. Formulário sem autorização. 2 penalidades para a mesma infração aí, ó. Vender, adquirir, transferir ou utilizar formulário de segurança, FS, ou formulário de segurança, FSDA, sem autorização do fisco. Multa equivalente a 10 ofícios por formulário, tá? Aí está na letra S, do inciso 4, do 878, e a gente tem na letra F, do inciso 7, letra B, do 878, vender, adquirir ou utilizar formulário de segurança sem prévia autorização do fisco. Multa equivalente a 90 ofícios, tá? Esse primeiro aí, tá, pessoal, é da nova legislação, da nova lei. E este é outro aqui, eu acho que na hora que o fisco foi, né, o legislador foi trabalhar nesta primeira, esqueceu de exatamente revogar este outro artigo, tá? Tem os dois aí, ok? Relativamente aos livros fiscais. Inventário de mercadorias. Inexistência, perda, extravio ou não escrituração do inventário de mercadoria no livro de registro de inventário, inclusive o seu não registro na DIEF ou na escrituração fiscal digital, no prazo previsto, multa equivalente a 1.200 ofícios, reduzida em 50% no caso de empresa optante pelo Simples Nacional. Ok? Então, 1.200 aí, né? Eu não acredito que ainda exista ainda perda e extravio, é porque a legislação ainda são fatos ainda, né, para trás, que são ainda verificados na auditoria. Né? Hoje em dia, a gente só tem uma não escrituração do inventário. Falta de escrituração dos livros, exceto eletrônico. Inexistência de livros fiscais ou contábeis, quando exigidos pela legislação, exceto os livros fiscais eletrônicos transmitidos ao fisco. Multa equivalente a 600 ofícios por livro. A gente tem algum livro ainda que é manual? Não. Tem? Indústria, tem? Isso, tá? Então, a empresa lá, né, da indústria, que não está mandando o bloco K completo, tem que manter o livro ainda em papel, né? Do livro de controle de produção lá. Então, ó, a inexistência do livro, multa equivalente a 600 ofícios por livro. Ok? Atraso da escrituração de livros, exceto eletrônico. Atraso da escrituração de livros e documentos contábeis, com exigido pela legislação, com exigido pela legislação, exceto o livro eletrônico transmitido ao fisco. Multa de 60 ofícios por livro ou por período de apuração. Bloco K. Falta de transmissão para escrituração na FD, na forma, condições ou prazo previsto na legislação, dos dados relativos, tá, ao livro de produção de controle de estoque, multa equivalente a 1.200 ofícios, reduzida a 50% nos casos de empresa optante do Simples Nacional. O legislador aí, eu acho que foi um pouquinho mais além, né, da obrigação, porque não tem obrigatoriedade o pessoal do Simples Nacional ao bloco K, ok? Isso aí nem tem como, tá? Isso aí sempre foi discutido dentro do grupo, no grupo nacional, nenhum estado vai exigir isso aí, ok? E aí a gente disse assim, socorro, eu não estou mandando o K200, que é o caso que a colega estava falando. Eu não estou mandando o K200, digamos. Eu estou sujeito à multa? Não.
Por quê? Porque lá no guia prático diz, se você não enviar, considera-se zero. O fisco vai trabalhar com zero. Tá? Ah, tem cuidado que a multa pode ser muito maior, né? Isso, tá certo? Ok? E lembrando, né, pessoal, para fazer K200, as ordens de produção têm que estar funcionando, né? Todo o livro completo está funcionando. Você só não está enviando. Ok? Porque ele vai ser uma consequência, né? Para chegar ao estoque final do ano. Ok? E os estoques mensais, que hoje o fisco tem possibilidade de calcular mensalmente os estoques. Então, não deixe para... vou fazer meus ajustes no final do ano. Não, mês a mês. Tá? Dá uma checadinha e agora checa também com o bloco K, para a gente dar uma verificada se está sendo feito todas as ordens de produção corretamente. Socorro, mas eu não mando. Sim, mas aí você pode até importar para dentro do programa do PVA lá, para ver se vai gerar algum erro. Se deu, pode trabalhar numa auditoria, verificar se realmente está sendo corretamente, o processo está correndo corretamente dentro da empresa. Ok? Faz os tratamentos preventivos para quando forem autorizados. Obrigados. Documentos fiscais denegados ou cancelados. Deixar de informar na escrituração fiscal digital as informações relativas a documentos fiscais denegados ou cancelados. Multa equivalente a um ofício por documento fiscal. Qual foi a nota fiscal que deixaram também de solicitar aqui? Que é escriturada no SPED. Tem denegada, cancelada, qual é a outra? Esqueceram aí o legislador de colocar aí inutilizada. Ok? Aí para aquelas regras gerais lá de multas. Falta relativa à apresentação de informações econômicas fiscais. Deixar de entregar documento fiscal ao fisco. Deixar o contribuinte, na forma e prazo regulamentados, de entregar ao fisco os documentos que estejam obrigados a remeter em decorrência da legislação. Aí foi bem genérico, né? Documento pode ser uma nota fiscal, pode ser um SPED, mil coisas, ok? Aí dá para dar uma comparadazinha com as multas aí, relativa realmente à omissão, transmissão de algum documento fiscal, ok? Deixar de entregar ao fisco as demonstrações contábeis. Aí aquele foi bem sucinto, né? Citou direitinho qual seria o documento. Deixar o contribuinte, na forma e nos prazos regulamentares, de entregar ao fisco as demonstrações contábeis a que esteja obrigado, por força da Lei 6.404, tá? Ou outra que a substituir, multa equivalente a 3.000 FIS. Ok? Deixar de transmitir a escrituração fiscal digital. Deixar de o contribuinte, na forma e nos prazos regulamentares, transmitir a escrituração fiscal digital, a declaração de informações econômicas fiscais de IF, ou outro documento que venha substituí-la, multa equivalente 500 UFIS, né? Para quem tem o regime de pagamento normal, 150 para os demais regimes de pagamento, né? Só que aí tem uma série de ensejos aí, né? Que é o credenciamento perde, algumas outras informações, ok? Comprovação efetiva da exportação. Só ali, voltando um pouquinho, o atraso, às vezes, também da declaração causa multas quando dá fiscalização. É isso que quer perguntar? Pronto. Não tem multa imediata, mas o fisco pode ter uma multa específica aqui quando não cumpre a legislação, que é aquela que a gente passou lá, não é o cumprimento da legislação com relação aos prazos. Aí cabe exatamente aquela dali com relação ao documento fiscal, ok? Aí só na fiscalização, não tem automática. Não, nem na Receita Federal, nem no Estado tem automática, ok? Comprovação efetiva da exportação, deixar o estabelecimento remetente de comprovar a efetiva exportação de mercadoria ou bem remetido para terceiros com esse fim específico, na forma e nos prazos previstos na legislação, multa equivalente a 100 UFIS,
limitada a 1.000 ofícios por período de apuração. Faltas relativas ao uso irregular de equipamento de uso fiscal. Utilizar ou manter no seu recinto em atendimento ao público, sem prévia devida autorização do fisco, equipamento diverso daquele de uso fiscal, que processa ou resiste dados referentes a operações com mercadorias, prestações de serviço, ainda que possibilite emitir cupom ou documento que possa ser confundido com cupom fiscal eletrônico. Tá? Multa equivalente a 4.000 por equipamento, quando se tratar de contribuinte inscrito em regime de pagamento normal, 2.000 UFIs por equipamento, quando se tratar de EPP, e 500 UFIs, quando se tratar de regime de pagamento aí de microempresa. Extravio ou inutilização de equipamento fiscal. Extraviar ou inutilizar equipamento de uso fiscal autorizado pelo fisco, multa aí de 400 para normal, 200 para EPP e 50 ofício para microempresa. Omitir ou reduzir valores registrados acumuladores em equipamento fiscal. Porque pode ser que o auditor lá acha que a sua empresa lá não perdeu, foi reduzir, diminuir. Utilizar dispositivo ou programa aplicativo que permite omitir ou reduzir os valores registrados ou acumulados em equipamentos de uso. Multa equivalente a 2 vezes o valor do imposto calculado com base na média aritmética das vendas brutas registradas nos demais equipamentos de uso fiscal autorizado para o estabelecimento ou na impossibilidade desse cálculo. Multa equivalente a 40% do valor do faturamento bruto auferido pelo estabelecimento na época. O que acontece aqui? Tem que só com cuidadozinho aqui, que o fisco aqui ele não colocou o período, né? A gente faz essa leitura aqui toda aqui, mas a vendas brutas de que período? É do mês que está sendo fiscalizado, é do período que está sendo fiscalizado, é do ano anterior. Que média é essa? Né? E a gente sabe que, né, pelo CTN, não pode deixar a critério do fisco estabelecer o dia, a hora e o momento. Não, tem que estar determinado numa legislação específica. Ok? Então, dá uma olhadinha aí, quando pegar alguma auto com relação a esse tipo aqui, tá? Para a gente verificar aí qual foi o período, o que foi que aconteceu, né? Como foi que foi calculado aí essa multa. Modo fiscal eletrônico em desacordo. Utilizar o contribuinte de modo fiscal eletrônico em desacordo com as especificações técnicas adotadas pela legislação pertinente. Multa equivalente a 1.500 ofício por equipamento. Ok? Uma das coisas que a gente pegava muito é a questão da escrituração. Os erros, às vezes, de não colocar realmente o número do cupom, ter uma sequência separada, a numeração separada, e a numeração é aquela que depois de autorizada pela Cefaz, que deve ser escriturada. Então, alguns casos assim, que merece, o que eu sempre digo, antes de transmitir, tá? Dá uma olhada no arquivo. Não confia no que, não, tem um sistema aqui, ó, é show, tranquilo, tá? E gera perfeitamente as minhas informações para a FD. Na hora que importar lá para o PVA, analisa, compara com quem tem. Socorro, eu não posso fazer isso todos os meses. Sim, pelo menos, sei lá, 2 meses, 3 em 3 meses, faz lá, senta aqui, eu vou trabalhar em cima dessa empresa para verificar antes de enviar. Porque, pessoal, é muita gente trabalhando nos bastidores para chegar aquela informação para ser mandada para o fisco. Né? E, por incrível que pareça, né, nós temos uma mente assim muito, né, gosta muito de inventar. De repente, uma nota fiscal que é saída vira nota fiscal de entrada. Eu já vi um caso absurdo, uma nota fiscal de saída, a empresa não consegue pagar, aí a menina disse, não, então não é saída não, é entrada, porque ela não conseguiu fazer mais a devolução no sistema, pegou a nota fiscal de saída e transformou em entrada. Aí, na hora que eu fui auditar a empresa, aí eu disse, espera ainda, nota fiscal ainda de entrada, fazendo aquisição, se a empresa tem uma regra que não compra mais com NF1. Aí eu fui verificar. Não, foi porque a pessoa do departamento de pagamento conseguiu, como o sistema não conseguiu mais dar a entrada nela, ela martelou, botou que era NF1. Aí o sistema aceitou. Né? Então, dá aquelas traças no sistema. Então, o pessoal gosta muito de fazer isso, e quando a gente vai notar lá
para mandar o SPED que a gente começa a notar os erros e as deficiências. Ok? E a gente nem imagina que aquilo ali pode acontecer. Eu disse, não pode, não foi isso que aconteceu. Ah, tá, João, show. Ok? Então, muito cuidado. Assim, dá uma olhadinha na auditoria, verifica, constata com teus relatórios, com os teus sistemas internos, vê se está tudo batendo. Outra, checa tudo, inclusive até o último ponto, contabilidade. Né? Os estoques têm que estar batendo. Tanto os estoques físicos, é lógico que tem aquela diferençazinha, né? Estoque físico, dava essa risada mesmo, né? Estoque físico, né? Escrituração fiscal digital e contabilidade. Na contabilidade, junta tudo. Se for umas 10 empresas, ó, soma tudo, né? Lembrando, né? E tudo com bloco K tem que se pensar o quê? No global. Né? CNPJ básico. Nunca individualmente, porque a Receita fiscaliza pelo CNPJ básico. Então, tem que estar tudo redondinho. Ok? Faltas relativas ao uso irregular de sistema eletrônico de processamento de dados. Deixar de manter arquivo eletrônico por prazo decadencial. Isso aqui ainda é um absurdo, né, na legislação, ainda manter isso aqui. Né? Porque se não tiver lá a documentação, não tiver o arquivo do SPED, não tiver o arquivo da contribuição, ainda continua isso aqui. Né? Tem que manter por um prazo decadencial. Ok? Multa equivalente a 2% do valor da operação de saída, limitada a 1.000 ofícios por período de apuração. Tá? O fisco aqui foi um pouquinho generoso, né, com relação ao que tinha antes, realmente era só em cima do valor da operação, né? Com a nova legislação, limitou aí a 1.000 ofícios por período de apuração. E muitas vezes a fiscalização só ia direto aqui. Acabou-se. Obrigada aí, tá? Aí meu e-mail, telefone, tá, pessoal? Qualquer coisa, se tiver contato. Eu acho que tem aí os e-mails, meus telefones estão desatualizados aí, que faz pouco tempo que eu atualizei, tá? Muitíssimo obrigada, tá? Até a próxima.